Sejam bem-vindos todos ao MPcast. O MPcast, esse episódio, vai tratar, então, sobre o Outubro Rosa, esse mês que é tão importante para as mulheres. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, hoje a gente trouxe aqui o Dr. Eduardo Reis, que é especialista, mastologista, e a acadêmica Rafaela, para a gente que é representante da Liga Acadêmica da Associação Médica de Pelotas. Eu vou passar a palavra para o Dr. Eduardo, então, para que ele se apresente. E logo após, então, nós vamos iniciar a conversa, esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho mais sobre algumas dúvidas, alguns questionamentos que são importantes para abordar as mulheres e a todos nesse mês. Doutor Eduardo, por favor. Bom, eu queria agradecer o convite da Tati para conversar um pouco com você sobre o câncer de mama, sobre o Outubro Rosa. E aí estou aberto às perguntas de vocês. Rafaela, vamos iniciar então essas perguntas? Vamos lá, iniciando. Por favor, Rafaela. Doutor, vamos começar então perguntando o que é o Outubro Rosa e qual é o objetivo desse projeto. O Outubro Rosa é uma campanha que é realizada no mundo inteiro, né, com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Muito bem. Eduardo, e que tão interessante assim esse mês, né, chamado Outubro Rosa. Consegues nos expor aqui como que surgiu, assim, quais foram as origens desse mês de Outubro Rosa? Sim, foi um movimento que começou lá na década de 1990 nos Estados Unidos. Foi uma campanha, na verdade, a Susan Komen for the Cure, que organizou então uma corrida para conseguir fundos para ajudar no tratamento do câncer de mama. Então eles começaram nos Estados Unidos, estipularam esse mês, né, de outubro para prevenção, para ajudar na prevenção e detecção, chamar atenção para essa detecção precoce do câncer de mama. Que interessante. Muito né? legal. E Rosa chamando atenção aí, a verdade. Rafaela veio até de Rosa. Me representando aí, hoje, E até. nessa corrida que eles inventaram, na verdade, o laço rosa, Sim, que é o símbolo dessa campanha, né, que eles distribuíram nessa corrida. E aí depois isso já passou para o mundo inteiro. Já deu, né? até ideias para outros meses, inclusive, isso, né? Começou com o Outubro Sim, Rosa, verdade. depois que foi para o Novembro Azul e outros Perfeito, meses. perfeito. E na opinião do senhor, qual é a importância da conscientização, assim, de todos nós em relação ao câncer de mama e a sua prevenção? O câncer de mama não tem que ser pensado, né, só no mês de outubro, né? A mulher tem que se conhecer, tem que buscar informação e buscar investigar, tratar o quanto antes, né? Então a importância é essa, nesse mês, né, chamar a atenção daquelas mulheres que não fizeram a sua mamografia, não consultaram com o seu médico, né, a buscar atendimento. Muito bem. Sempre lembrando, Sempre né? importante. Que é importante pincelar o outubro, mas é que é para todo ano, pra né, todo Eduardo? ano. Com certeza, Não é podemos verdade. esquecer dos demais meses. É verdade. Ah, ótimo. E sobre o câncer de mama, então, Eduardo, vamos conversar um pouquinho. Queria te perguntar, assim, para esclarecer, quais são os principais fatores de risco que tu pode nos passar, que podem estar associados ao câncer de mama? Bom, existem vários fatores de risco, né? Um deles é ter uma história familiar importante de câncer de mama, um familiar de primeiro grau ou 2 ou mais familiares de segundo grau com câncer de mama. A exposição maior ao estrogênio, quer dizer, a mulher que menstruou muito cedo, né, ou que teve uma menopausa mais tardia, depois dos 55 anos. Isso mostra que ela teve uma maior exposição ao estrogênio, isso confere um fator de risco para o câncer de mama. Mulher que teve o primeiro filho a partir dos 30 anos, uma gestação mais tardia. Mulher que não amamentou. Né? Mulher sedentária que não faz atividade física, com sobrepeso, isso configura também fatores de risco para o câncer de mama. Tabagismo também é considerado, né, um fator de risco. O uso de álcool também, né,
é considerado. E mulheres que fazem uso de reposição hormonal, principalmente por mais do que 5 anos. E também que confere um pequeno aumento de risco é o uso de anticoncepcional hormonal. Também. Olha que importante, né? E tantas coisas, tantos fatores aí que a gente pode, inclusive, evitar aí, né? Então, a importância de... São vários desses fatores que podem ser mudados né? Para diminuir o risco né? De desenvolver o câncer de mama. Que é bom passar isso, saber disso para as pessoas poderem fazer essa prevenção, né? Alguns fatores a gente não pode prevenir, mas outros tantos a gente pode, né? Então, isso é importante. Sim. Se a gente tivesse que delimitar, assim, algumas formas de se prevenir do câncer de mama, o que o senhor citaria, assim, de medidas? Algumas medidas para diminuir o risco. Bom, uma das medidas é tentar evitar o uso de hormônios. Né? Isso é uma maneira de diminuir o risco. Outra maneira é fazer atividade física regularmente. Você sabe que fazendo 5 dias por semana, em torno de 5 horas por semana de atividade física é um fator que diminui o risco de câncer de mama. Né? Ter uma alimentação saudável, né? Também é um fator que pode diminuir o risco. Evitar bebida alcoólica ou pelo menos diminuir. Né? A ingesta de bebida alcoólica também. Evitar o tabagismo também é outro fator. Todos os fatores nem tão difíceis de a gente seguir, né? É verdade. Acho que a gente pode Não fazer um esforço aí por essa causa, né? Então, tá certo. E, Eduardo, quais são os sinais e sintomas assim, que tu recomendas que as mulheres devem ficar atentas assim, para prestar atenção? Olha, isso tá errado, isso tá diferente. O que a gente recomenda? O principal sinal é o nódulo que a mulher pode palpar na mama. Né? Isso é um sinal que alguma coisa está errada e ela deve procurar atendimento. Outro sinal seria uma alteração na pele, uma vermelhidão na pele, né? Alguma retração de pele ou de mamilo, saída de secreção anormal pelo mamilo, que seria alguma secreção transparente ou sanguinolenta, também é um fator. O aparecimento de nódulos palpáveis também nas axilas também é um fator que chama atenção para o câncer de mama. Fatores que a gente tem que ficar atentos ainda. Bem importante mesmo. É por isso que se estimula o autoexame. O autoexame, né? Não é uma medida para diagnóstico precoce do câncer de mama. É uma medida que serve para a mulher se conhecer melhor e se notar alguma alteração, né? Aí que procure o seu médico, o seu ginecologista ou mastologista. Sim. Existe alguma forma correta de realizar o autoexame? O autoexame deve ser feito uma vez ao mês. Tá? Nas mulheres que ainda menstruam, elas devem fazer após a menstruação. Nas mulheres na menopausa, tem que escolher um dia do mês, né? Fazendo uma vez ao mês, já está adequado para o autoexame. Bom. E junto com o autoexame, Eduardo, tu achas assim, o que tu nos diz sobre a importância da mamografia, assim, e a periodicidade? De quanto em quanto tempo as mulheres precisam realizar? Qual é a recomendação? Bom, a mamografia é o exame mais importante para diagnóstico das doenças da mama, principalmente o câncer de mama. Porque é o único exame que detecta o câncer de mama na fase mais inicial, que é na forma antes de desenvolver algum nódulo, principalmente na forma de microcalcificações que só a mamografia detecta. Então, ela é o exame também que tem a capacidade de diminuir a mortalidade devido ao diagnóstico precoce. Então, esse é o principal exame. Né? Quando é que ele deve ser feito? O ideal é, a partir dos 40 anos, que todas as mulheres façam anualmente. Tem alguma idade de término? Não tem. Tem que fazer enquanto a mulher estiver saudável, né, tiver condições de tratar alguma patologia de mama, ela pode fazer a mamografia. Tá? E tem que ser feito anualmente. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. É que seja anual a partir dos 40 anos. Perfeito. Isso difere um pouco
do Ministério da Saúde que recomenda a cada 2 anos entre 50 e 69 anos. Sim, essa diferencinha. É importante a gente seguir essas recomendações, né, das sociedades internacionais, né, Eduardo? Acho que é importante a gente saber que esse rastreamento anual é um exame tão simples, né, e que pode fazer a prevenção, né, de coisas que a gente não consegue no autoexame conseguir detectar, né? Aí a mamografia vai lá e consegue detectar e bem cedo. E quanto mais cedo a gente descobrir o câncer de mama, nos estágios mais iniciais, maiores são as taxas de cura. Exato. Detectando no estágio 0, que é o estágio em carcinoma in situ, que está dentro do ducto mamário, a gente consegue 99% de cura. Perfeito. Já no estágio 1 já vai diminuindo um pouco, mas ainda é um estágio que a gente tem uma alta taxa de cura. Sim, prognóstico melhor, né? Isso aí. É verdade, daí a importância, né, da mamografia como exame de rastreamento mesmo, para pegar nesse momento subclínico da doença. Exatamente. Definir permitindo todos os tratamentos possíveis que se consiga, né? Exatamente. Se a gente tivesse que pensar assim, em métodos diagnósticos para o câncer de mama, além da mamografia, o que o senhor mais nos diz que existe disponíveis assim hoje em além dia? da mamografia, nós temos o ultrassom de mamas, que é a ecografia mamária, que na maioria das vezes serve como um complemento à mamografia, a partir dos 40 anos, ou então antes dos 40 anos, quando a mulher tem a mama mais densa, quer dizer que tem menos gordura e mais tecido mamário na mama, o ultrassom consegue avaliar melhor, enxergar melhor essa mama. Então, para alguma avaliação antes dos 40 anos, o primeiro exame é o ultrassom. A partir dos 40 anos é a mamografia e o ultrassom pode complementar. Nós ainda temos a ressonância magnética de mama, que é um exame também complementar à mamografia e ultrassom, que pode nos ajudar quando a gente fica com alguma dúvida na mamografia e no ultrassom. Essa seria a principal indicação da ressonância. Perfeito. E uma vez feito o diagnóstico, a gente tendo o diagnóstico de câncer de mama, né? Como que a gente vai? Quais são as abordagens terapêuticas, assim, quais tratamentos para esses diferentes estágios, né? Já falou um pouquinho sobre o estágio inicial, mas consegue explicar um pouquinho mais aí sobre a abordagem terapêutica para Sim, nós? existem várias modalidades que em conjunto vão ajudar no tratamento do câncer de mama. Elas se dividem basicamente em tratamento sistêmico, que seria o tratamento para todo o corpo, né? Que é a quimioterapia, a hormonioterapia, e também existem as terapias-alvo, que são os tratamentos mais modernos que têm surgido nos últimos anos. Para o tratamento local da doença, que seria o tratamento na mama e na axila também, que a axila é o primeiro local onde o tumor pode se ramificar, né? Nós temos a cirurgia, né? Que pode ser a cirurgia conservadora, que é quando a gente consegue preservar a mama, que é o que está indicado na grande maioria dos casos que a gente detecta inicialmente, é a cirurgia conservadora, e temos também a mastectomia, que é a retirada de toda a mama, que o ideal seria que fosse realizada a reconstrução imediata, né? Paciente que tem indicação de mastectomia, na grande maioria das vezes, ela pode realizar a reconstrução imediata. Né? Esse é um tratamento local junto com a radioterapia, né? Que é a aplicação de radiação na mama, que se faz depois do tratamento cirúrgico do câncer de mama. Na maioria dos casos. Temos diagnóstico, a gente tem tratamento, não tem porquê a gente protelar essa É verdade. essa doença que a gente tem como prevenir, como tratar, né? Super importante. E em relação a esses avanços do tratamento, assim, as terapias-alvo, o que mais o senhor tem a nos comentar sobre eles? Primeiro, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, existem tipos diferentes de câncer de mama que eles apresentam abordagens diferentes. Em alguns casos a gente começa com a cirurgia, outros casos, normalmente os mais agressivos, a gente pode começar pela quimioterapia, né? Ou então pelas terapias-alvo que vão, né, mirar alguma alteração,
né, na célula tumoral. Então, depende do tipo. Como é que a gente descobre o tipo? Ou se faz um teste genético no tumor, que a gente não tem disponível na maioria dos locais aqui, né? Mas a gente pode tentar, através de um teste no tumor, né? Que isso é simples, é um exame que os laboratórios de patologia fazem, que leva em torno de uma semana, a gente já consegue descobrir o tipo de tumor e pelo tipo que a gente vai indicar, o tipo biológico do tumor que a gente vai indicar o tratamento. Ou vai começar pela cirurgia ou pela quimioterapia. Nossa, tá certo. E feito esse diagnóstico, feito o tratamento, o que tu vês nos pacientes, Eduardo? Como esse diagnóstico pode impactar na vida dessas mulheres e dessas famílias, né? Porque, na verdade, quando a gente tem um diagnóstico desses, a gente tem um impacto sobre todos, né? Família junto. Sim. O que tu nos... O diagnóstico não é só para paciente, né? E o tratamento a paciente não faz sozinho. Muito, né? Precisa dessa rede de apoio, né? Precisa, é muito importante a família, amigos, e que ela esteja num lugar também que ofereça esse apoio, né? O hospital, a clínica, né? Que ela faça o tratamento, tem que dar um apoio psicológico, principalmente. Sim. Muitas vão precisar dessa ajuda. Muitas até já precisariam antes, né? Sim, dessa ajuda e acabam sendo mais impactadas aí com esse diagnóstico, que no passado era uma sentença assim, para o paciente, né? E hoje, com os avanços do tratamento e por a gente conseguir diagnosticar mais cedo, a gente pode conseguir altas taxas de cura. Isso ajuda muito, ajuda né? Muito. No próprio tratamento da paciente, claro. ela está emocionalmente bem, né? Com certeza. Não só ela, como até a família também, né? Para dar o suporte que a paciente vai estar necessitando naquele momento. Com certeza. Que recursos que estão disponíveis, assim, de apoio, de suporte, tanto para a paciente quanto para os familiares hoje em dia, assim? Isso. O ideal é que cada serviço tenha um serviço de psicologia para encaminhar essa paciente que precisa, né, desse atendimento, desse apoio psicológico. Né? Existem também entidades que podem oferecer o apoio, tanto o apoio psicológico quanto o apoio em relação aos direitos que a paciente tem, né, de tempo que precisa ficar afastada, né? Algumas entidades aqui, dá o exemplo da APECAM, ela ajuda muito os pacientes aqui em Pelotas, né, até buscarem seus direitos, né? Ajuda com exames também. O outro Instituto Buquê do Amor, o IBA, ajuda muito as mulheres que não estão conseguindo fazer mamografia, né, ou algum outro exame de imagem, biópsia de mamas, que estão precisando, elas conseguem ajudar essas pacientes. Nossa. E além dessas entidades, como tu achas que a comunidade pode contribuir nesse apoio para as mulheres que estão passando pelo tratamento? Bom, a gente tem um problema que são poucos serviços na cidade que fazem mamografia, né? Então principalmente pelo SUS, a gente vê que as pacientes têm dificuldade de fazer rápido o exame. Às vezes leva meses, né, para conseguirem fazer o seu exame de mamografia. Acesso, né? Isso a gente tinha que conseguir ampliar esse acesso, né? Aumentar o número de exames para a população. Sim. Dessa maneira, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico mais precoce. Espalhar mais esse acesso. Não é raro a gente ver pacientes de 50, 60 anos e que nunca fizeram uma mamografia. Por vários motivos, né? Por vários motivos. Por não ter acesso. Isso, muitas têm medo, ou que fazem uma vez, né, sentiram dor ou desconforto na hora de fazer o exame e dizem que não querem fazer mais. Né? Isso é uma coisa importante, né? Porque muitas têm essa ideia de que a mamografia dá dor, que traz outras doenças. Isso, ou quem procura, já ouvi várias vezes, quem procura acha, mas é melhor achar algo pequeno que tenha cura do que depois que tenha tratamento, do que descobrir numa fase mais avançada, que aí as chances de cura são bem menores, e não só as chances de cura, né? Toda a agressividade do tratamento, né, num estágio mais avançado é muito pior, né, do que descobrir no estágio inicial. Sim, sem dúvida. E aí, outro papel importante do Outubro Rosa, né, de disseminar
todas essas formas que a gente tem de diagnóstico precoce para um tratamento adequado. Exatamente. Eu posso dar um exemplo de 2 irmãs que eu atendi esse ano. Elas têm 50 anos e 52 anos. Nunca tinham feito mamografia. Imagina. Né? E aí, só que elas chegaram ao atendimento já, as 2 com tumores bem avançados. Né? As 2 que tiveram que começar o tratamento já por quimioterapia, porque não tinham condições de fazer a cirurgia porque a doença estava muito avançada. Então, o objetivo, nesse caso da quimioterapia, é reduzir a lesão para depois conseguir fazer o tratamento. Mas se elas tivessem feito mamografia antes, certamente elas teriam descoberto a doença num estágio bem menor, bem inicial. É verdade. E para elas que são irmãs e as 2 tiveram esse diagnóstico de câncer de mama, existe algum tipo de exame que pudesse imaginar, talvez, de alguma mutação genética? Isso, existem indicações para fazer um painel genético, que é uma análise dos genes relacionadas ao câncer de mama. Né? A gente sabe que só 10% dos casos de câncer de mama são hereditários. 90% não tem essa causa hereditária. Então, a gente seleciona algumas pacientes, principalmente pacientes mais jovens, né, ou com um tipo de tumor que é mais agressivo, que está mais relacionado a uma alteração genética, para fazer esse teste. Claro, não é um teste que é barato, a gente não tem ele pelo SUS, mas nas pacientes com indicação, ele pode ajudar, né, a detectar essa alteração, essa alteração não quer dizer só alteração para mama, que aumente o risco de câncer de mama. Né? Certas mutações genéticas podem aumentar o risco de câncer de ovário, câncer de pâncreas, e com isso a gente consegue fazer uma prevenção desses tumores. Sim. E além disso, esse teste genético não serve só para paciente com câncer. Ela serve também para a gente chamar a atenção dos familiares, principalmente de primeiro grau. Né? Que algumas alterações, quando detectadas, a gente precisa chamar toda a família. Olha, todos os familiares de primeiro grau têm que fazer esse teste, que podem ter também essa mutação. Né? Por exemplo, filhos, irmãos, têm que fazer para, no momento certo, tomar uma medida de prevenção. Sim, bem importante. Sem dúvida. Que um caso que foi, que é o primeiro que chamou a atenção, né, na mídia, foi o caso da Angelina Jolie. Sem dúvida. É verdade. Né, uns anos atrás, que a mãe dela teve câncer de mama, estava começando a análise genética na época, fez o teste genético e mostrou que ela tinha uma mutação. Aí a Angelina fez o teste e mostrou que tinha essa mutação, que conferia um risco altíssimo de câncer de mama. Chegava a 80% o risco. Então, ela optou por fazer a cirurgia redutora de risco. Sim. Que é uma cirurgia que se faz a retirada das 2 mamas e se coloca 2 próteses. Não é chamada, antes chamava mastectomia profilática. Não, a gente não consegue impedir que apareça o câncer, mas a gente consegue reduzir e bastante o risco do aparecimento. Perfeito. E junto com isso, assim, que a gente poderia passar para os pacientes, assim, de prevenção, além desses testes? Claro que a gente sabe que aí seria nesses casos mais específicos, né? Prevenção de hábitos de vida que podem ajudar para as pacientes na prevenção do câncer de mama. Bom, são mudanças que não têm um impacto tão grande, tá? Mas que ajudam bastante. Né? Por exemplo, fazer atividade física regularmente, controlar a alimentação, evitar o álcool, evitar o cigarro. Né? São medidas que podem controlar o estresse também. Principalmente, né? Isso também é um fator que pode diminuir o risco. Pensando nisso, então, qual que é o papel da saúde mental na prevenção do tratamento do câncer de mama? Pacientes com depressão têm um risco maior também de desenvolver câncer de mama. Então, o tratamento dessa doença mental antes, isso pode ajudar também a proteger contra o câncer de mama. Perfeito. Então, aí fica já uma... E, claro, o tratamento depois do diagnóstico, né, que muitas pacientes podem, né, ter alguma alteração nesse sentido.
depois do diagnóstico, no meio do tratamento, e essas pacientes precisam ser acompanhadas. Né? É verdade. Daí a importância do suporte, né? Exatamente. E de prevenir já antes mesmo da gente pensar em qualquer coisa, vamos tratar a nossa saúde mental junto. É verdade. Sem dúvida. Perfeito. E a gente estava conversando sobre esses hábitos de vida, assim, a alimentação saudável e cessar ou não fazer o tabagismo e os exercícios físicos, de que forma que eles conseguem nos ajudar a prevenir o desenvolvimento do câncer de mama? Porque uma alimentação, por exemplo, uma alimentação que aumenta o risco de câncer de mama é uma alimentação rica em carne vermelha e gordura. Tá? Isso faz com que aumente o estrogênio, que é o hormônio feminino. E isso faz com que aumente o risco de câncer de mama. Mesma coisa que o uso de álcool, né, contínuo também faz aumentar, né, o estrogênio, que é um dos fatores para o desenvolvimento do câncer de mama. Importante aí, principalmente no nosso estado, né? Que a gente gosta tanto da carne vermelha. Isso. Né? Então... E a atividade física, por que vai ajudar? Porque vai melhorar a imunidade, né? E vai diminuir também a gordura. Sim. Né? O que se sabe é que paciente que tem um impacto importante, a atividade física depois do diagnóstico e tratamento do câncer de mama, é que aquelas pacientes que ganham muito peso, principalmente depois da menopausa, essas pacientes vão ganhar gordura, se ganharam peso, ganharam gordura, e isso faz com que aumente, né, a exposição ao hormônio feminino, ao estrogênio. E aí isso faz aumentar o risco de câncer de mama. Perfeito. Então, vamos cuidar da alimentação. É verdade. Isso aí. Existem outras doenças das mamas que as mulheres precisam ficar preocupadas, que aumente o risco de elas desenvolverem câncer de mama? Não, os nódulos podem ser benignos ou malignos. Os nódulos malignos que são o câncer de mama. Né? O nódulo benigno ele não se transforma em câncer de mama. Então, os nódulos benignos são muito comuns, né, a partir dos 15, 20 anos de idade. Então, as mulheres nessa idade já têm que fazer o autoexame, né? Não tem uma indicação de fazer exame regularmente a partir dos 20 anos. Né? Mas ao detectar alguma alteração, né, deve procurar o seu ginecologista, o seu mastologista. Sim. E quais assim os recursos, organizações que tu recomendas para as mulheres que desejam saber mais sobre o câncer de mama? Onde que podem buscar? Podem buscar informação, Hoje em dia, existem vários fake news, então sites, é claro, importante, confiáveis. né? Né? A gente tem que buscar, né, alguns sites confiáveis. Tem o site do INCA, que passa todas as informações, né, em relação à incidência, né, os estados onde tem mais prevalência do câncer de mama, orientação em relação aos sinais, sintomas. Né. Existe também o da Sociedade Brasileira de Mastologia, o site da SBM também traz várias informações, né, para paciente que queira buscar mais sobre a doença. Sobre informações que com veracidade, né? Que isso. A gente não fique... Tem o do INCA também, importante do Instituto isso. Nacional do Câncer, que tem bastante coisa sobre... Que é uma pena que a gente hoje vê tanta coisa que às vezes as pacientes acabam não fazendo um exame por assistirem uma informação errada, né? Exatamente. Deixando de fazer um exame ou deixando de fazer um tratamento. Então é importante buscar informações adequadas. Né? Sim, é verdade. Até porque se não filtrar essas informações que a gente tem disponíveis hoje em dia, né? Realmente a situação fica difícil. Até a gente estava comentando sobre a ideia de que a mamografia dói muito, como isso é difundido, né? E isso assusta as pessoas de fazerem o exame. Tem muitas que não fazem o exame por causa disso. Né? Os aparelhos mais antigos, os analógicos, hoje em dia quase todos os aparelhos são digitais, né? Mas os analógicos, eles apertavam mais a mama. E a mamografia precisa apertar a mama para conseguir enxergar ela adequadamente. Uma imagem boa. Só que os aparelhos mais modernos, os digitais, eles não apertam tanto. Então as pacientes conseguem ficar mais confortáveis nesses exames. E claro, algumas fizeram no passado e acabam dando esse depoimento de que não foi agradável o exame. Mas tem que pensar que é importante. Agradável. E isso a gente precisa passar para as pacientes. Com certeza.
É agradável, acaba não sendo mesmo, mas é importante. Claro. E não é uma dor, né? Não, é um exame que é rápido que é um exame também. rápido, né? Claro. É um desconforto, talvez, ali, eu sempre digo, mas não é uma coisa dor insuportável, né? Então, acho que o benefício é muito maior. Com certeza, né? É um É. desconforto naquele momento para prevenir algo muito maior que poderia ser desconforto bem maior e que não depois. vai ser. Pois é, Aham. é verdade. Bom, então agora, assim, que mensagem assim, que tu gostaria, que tu pode deixar assim, para as mulheres sobre a importância do autocuidado, da prevenção, né? Então, para a gente, assim, desse mês do Outubro Rosa, assim, quais as mensagens que tu poderia passar assim, para os pacientes? Bom, que não deixem de fazer a mamografia as mulheres que têm mais do que 40 anos. Isso faz toda a diferença. A gente sabe que a incidência do câncer de mama é maior a partir dos 50 anos, mas a gente tem visto pacientes cada vez mais jovens com diagnóstico de câncer de mama. Então, em geral, as pacientes de 40 anos a partir dos 40, devem consultar anualmente, né, com o seu ginecologista, fazerem um exame também, a mamografia anualmente, quando necessário, complementar com ultrassom. Tá? Pacientes que antes dos 40 anos devem fazer o exame clínico com o seu ginecologista. Conforme o exame clínico vai ser indicado o exame, geralmente é o ultrassom, abaixo de 40 anos. Naquelas pacientes que têm uma história familiar importante de câncer de mama ou que sabem que na família já tem alguma mutação genética, elas devem começar a fazer o exame mais cedo, né? Isso vai ser avaliada pelo mastologista qual a periodicidade do exame. Mas geralmente se indica 10 anos antes do diagnóstico do familiar, né, mais próximo que foi acometido. Então não devem deixar o medo, né, de fazer o exame impedir de fazê-lo. Perfeito. Essas mulheres que já têm familiares com câncer de mama, então tu recomendas que procurem um mastologista primeiramente. Isso, para fazer uma avaliação, para saber se essa paciente tem um risco aumentado de ter de apresentar alguma mutação genética que vai aumentar muito o risco. E aí existem testes que podem ser feitos, e aí conforme o teste, ou até existem cálculos de risco para avaliar se essa paciente é de alto risco ou não para desenvolver o câncer de mama, e aí existem estratégias, né, para prevenção nesses casos que a gente detecta alguma alteração genética. Né? Existem casos que a gente faz, ou então a paciente é de alto risco. Existem casos que a gente indica a retirada das mamas, que é a mastectomia redutora de risco. Né? Existem casos que a gente pode oferecer uma medicação, que isso faz com que diminua em 50% o risco de desenvolver câncer de mama. Outros casos a gente faz um controle mais precoce, não se faz anualmente, mas pode ser feito de 6 em 6 meses. Então, a gente tem que individualizar esse tipo de abordagem nessas pacientes de risco. Perfeito. Que outras pacientes seriam consideradas de risco, além dessas com mutações sabidas? Aí depende dos fatores de risco que vão ser analisados. Né? Existem modelos matemáticos que a gente pode utilizar para calcular esse risco, né? Ferramentas para cálculo do risco de câncer de mama, que aí a gente pode, conforme o risco, individualizar essa estratégia de prevenção. Perfeito. Procurar um mastologista, um médico, ginecologista sempre para fazer o seu exame, né? Então, claro que o principal é fazer a mamografia depois dos 40 anos, mas para todas as mulheres que não deixem de fazer o autoexame. Sim. Né? Sim, perfeito. Rafaela, como representante da Liga Acadêmica, nós nos encaminhando, então, agora já conversamos, tiramos bastante dúvidas aqui com o Eduardo, né? Para ti, como representante da Liga, o que tu achas importante aqui deixar como mensagem para as mulheres, como acadêmica de medicina, sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama? Acho que o mais importante é, já unindo tudo que a gente falou, né? Saber quais são os fatores de risco que podem nos elevar o risco de ter câncer,
prestar atenção neles, em quais que a gente consegue modificar para reduzir esse risco. E sempre que possível, fazer o autoexame uma vez ao mês, como a gente estava conversando, que é a indicação. Não esquecendo de buscar as informações mais corretas e cientificamente comprovadas de que são medidas que podem prevenir e medidas que podem nos fazer ter o diagnóstico precoce para conseguir um tratamento adequado em caso de haver algum tipo de diagnóstico de câncer, né? Perfeito, obrigada, Rafaela. E a senhora, doutora, o que tem de recomendação para nós? Eu tenho como recomendação aqui, conversando com o Dr. Eduardo, que todas as mulheres devem fazer o autoexame, que devem fazer a mamografia, né, que é importante, e principalmente a gente lembrar que o Outubro Rosa é um mês de lembrança, né? É um mês que a gente lembra dessa doença tão importante, que a gente tem como prevenir, que a gente tem como fazer um diagnóstico quando diagnosticado cedo, um tratamento adequado, né? Para mim é isso que eu deixo como recomendação. Bom. E aqui, então, eu peço como uma frase final, Eduardo, o que tu deixaria assim de impacto para as mulheres sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama? Para aquelas que chegamos agora ao mês de outubro, já faz mais do que um ano que não consultam, que não fazem a mamografia, aproveitem esse mês para já deixar a saúde mamária em dia, né? Com o exame com o seu ginecologista, mastologista, e fazendo também o exame de imagem. Isso aí. E pensando num futuro, assim, como é que a ginecologia obstetrícia e a mastologia especificamente vão se preparar com a inteligência artificial chegando, o senhor acha, assim? Pensando em diagnóstico precoce de câncer de mama. Hoje a gente tem a inteligência artificial para nos ajudar principalmente no diagnóstico através do exame de imagem, né? Pode ajudar a gente a conseguir identificar um tumor mais precocemente. Isso é o que a gente já tem disponível, né? Com o uso da inteligência artificial no diagnóstico precoce. Perfeito, acho que ficou muito, muito, muito claro, né? Que o diagnóstico precoce é essencial, que a prevenção do estilo de vida, né, é essencial. Fazer mamografia, autoexame, então são pontos importantes aí que a gente deixa, acho que todos nós aqui, como acho que foi consenso, acho que todos deixamos essa mensagem, né, como importante assim, para as mulheres. Eu queria aqui agradecer, Rafaela, em nome do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, a presença da Liga aqui junto comigo. Doutor Eduardo, imensamente a sua presença aqui conosco, como associado, como representante aqui também do departamento. Lhe agradeço muito aqui a sua presença. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada a todos.